A paz do Senhor Jesus, amém? A pregadora, né, gente? Vamos tomar posse, né? Nós estamos aí, né, com a nossa série de mensagem sobre a fé. E hoje eu venho falar uma palavra também que o Senhor ministrou no meu coração, que a fé é sobre a obediência, né? A gente obedecer. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, lá em 2 Coríntios 5, 7. Amém? Porque andamos por fé e não por vista. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Senhor, eu sei que a Tua palavra ela é viva e ela vivifica nossas vidas. E eu me coloco aqui, Pai, diante de Ti. Eu me esvazio, Pai, para que o Senhor possa nos encher, que o Senhor possa falar, porque o Senhor conhece, Senhor, o coração de cada um que se faz presente aqui. O Senhor sabe, ó Pai, o que cada um anseia, ó Pai. Então, que o Senhor possa preparar os corações, ó Deus, que sejam terra fértil, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor, ela não se perca, Senhor, mas que ela germine, Pai, que ela dê frutos, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu me coloco, ó Pai, diante de Ti. E eu me coloco, Senhor, totalmente à disposição do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós falando assim de fé, né? Eu acho que se a gente olhar ou perguntar, todos nós temos fé. Todos nós. Eu acho que se eu perguntar aqui, não tem um que vai falar assim, eu não tenho fé, eu não acredito. Mas até que ponto nós temos fé, né? Até onde que vai a nossa fé? Porque eu falo assim, nossa, eu tenho tanta fé, eu tenho fé que o Senhor vai fazer isso, eu tenho fé que vai acontecer isso, vai com aquilo. Mas quando as coisas não vão de acordo com aquilo que a gente espera, quando as coisas não vão de acordo com a gente almeja, e aí como que fica a nossa expectativa com a nossa fé? Será que verdadeiramente nós temos a nossa fé a ponto de nós entregarmos tudo na direção do Senhor? E mesmo quando as coisas não estão dando muito certo, e nós confiarmos nele, chega uma enfermidade, às vezes há um problema numa família, e a gente não consegue ver a solução do problema. A nossa fé, ela se mantém firme ou vacilante? Porque se é na bonança, quando a gente está tudo bem, a gente, nossa, meu Deus, como eu sou uma mulher de fé, como eu creio, como eu acredito. E eu acho que esse não é um problema, acho que é de todos nós. Eu acho que todos nós, como seres humanos, nós temos essa falha e esse defeito. Nós vivemos hoje numa sociedade, com uma sociedade que ela é muito materialista. Ela acredita naquilo que ela vê, ela acredita naquilo que é sólido, né? E não é mais igual antes, quando eu falo que na minha geração, quando eu era criança, ou até muitos, os nossos pais, às vezes não tinham o que comer em casa, não, Deus vai prover, aquela fé e tudo. Hoje você quase não vê isso. Então, quando você pega os jovens de hoje, eles não são assim, eles acreditam naquilo que eles têm lógica, eles têm até o que dizer. Não tem lógica isso. Se tem lógica, eles acreditam. Se não tem lógica, eles não acreditam. E o reino de Deus, ele não funciona dessa forma. No reino de Deus, muitas vezes, nós temos que ter mais fé, e fé naquilo que a gente não vê. A maioria das coisas, na maioria não, acho que é totalmente todas as coisas no reino do Senhor,
é aquilo que a gente não consegue ver, é aquilo que a gente que a gente é improvável. Eu falo, outro dia eu estava até conversando, eu falei com a Gisele, está com a Gisele, estava falando, o Senhor, Ele é mestre em pegar pessoas improváveis. Por quê? Porque as pessoas, aquelas que ninguém acredita, aquelas que você olha assim e não tem expectativa, e aí o Senhor vai lá e Ele pega e Ele faz. Assim é na nossa vida também. As coisas do Senhor na nossa vida, às vezes, momento em partes das nossas vidas que a gente olha assim e fala, nossa, não tem lógica, não tem cabimento, isso não tem como acontecer, o Senhor vem e faz. E fazer com que nós vivemos totalmente dependente da nossa fé, assim como você vê na palavra do Senhor, tantas pessoas, tantos que viveram pela fé, tantos que agiram pela fé, que deixaram, que se entregaram totalmente, sem ver, como Pedro, né, quando Jesus estava no barco, quando ele estava no barco, né, e Jesus fala com ele, vem, e tinha outros no barco, mas só ele foi ousado para poder dar aquele passo de fé. Só ele teve a ousadia de andar, porque é andar sobre as águas, é andar sem você ver o chão. E quantos de nós temos que fazer isso, estamos fazendo isso? Que nós estamos que andar sem ver o chão, colocar o pé e com a certeza, com a fé, que o Senhor vai colocar o chão para nós passarmos. Quantos de nós, às vezes na nossa casa, até eu mesmo, na nossa casa, a gente olha assim por fé, você caminha por fé, porque você sabe, porque você tem a certeza que o Senhor vai fazer. Então, mas muitas vezes, a gente também tem que ter a obediência, e você ser obediente, porque falar só de fé, mas obedecer quando o Senhor falar com você, vá, faz, porque eu estou contigo. E você olha para os lados e você não vê possibilidade, mas você vá naquela certeza, porque o Senhor te deu uma ordem, você foi, mesmo que você quantas vezes, às vezes você já bateu naquela porta de emprego e ela não se abriu, mas o Senhor vai lá e fala, vai, mais uma vez, e você vai com aquela fé que vai conseguir. Às vezes uma enfermidade que você olha, os médicos falam, você olha para você mesmo e fala, não tem como, mas debaixo de uma palavra do Senhor, você vai e fala, eu estou curada. Então assim, você ter, como foi, grandes heróis da fé, ter aquela certeza de que eu não estou vendo, mas eu vou, porque o Senhor me mandou. Pedro pescou a noite inteira, já estava cansado. Imagina você ficar a noite inteira buscando. É como se fosse nós. Quantas vezes a gente está com um problema e a gente passa a noite inteira clamando ao Senhor. E quando amanhece o dia, você levanta, olha assim e fala, nossa, meu Deus, nada aconteceu. E o Senhor fala com ele assim, volta lá. E ele podia ter falado assim, não, eu não vou voltar, eu já fui lá, tantas vezes, eu fiquei lá a noite toda, eu não fiquei lá 1 hora, não. A palavra fala que ele ficou a noite toda. Então ele fala, mas ele vai debaixo de uma palavra, e ele fala ainda com o Senhor, sobre a sua palavra, eu voltarei lá. E foi a pesca maravilhosa. Então, muitas vezes, talvez nós não colhemos também a nossa pesca maravilhosa, porque nós desistimos antes da hora. Às vezes está pesado demais, às vezes nós não conseguimos ver, às vezes nas nossas vidas a gente só vê os gigantes das nossas vidas, nós não conseguimos ver o que o Senhor preparou. E quando a gente fala assim, muitas vezes a gente fala, não é acusando as pessoas, porque eu faço isso, eu busco, às vezes eu dou aquela vacilada, eu falo, nossa, meu Deus, eu não posso desistir agora. E quando eu começo a olhar para a situação, eu começo a olhar só para as portas fechadas,
A gente tem tantas coisas. Aí quando você vem para a palavra do Senhor, quando você para ouvir o que o Senhor quer falar com você, em todos os momentos, em todas as partes da Bíblia, em todos, o Senhor está falando com você. Não desiste, tenta mais uma vez, vai só mais uma vez, olha com um olhar diferente, tenta olhar com o meu olhar, porque o nosso olhar, ele é falho, mas o olhar do Senhor não. O olhar do Senhor, ele é perfeito. Quando lá no livro de Números, né, o Senhor lá conta que no Números capítulo 13 fala dos 12 espias, né? E a palavra é bem clara, que o Senhor tinha uma promessa sobre aquele povo, uma promessa de uma terra onde manava leite e mel, uma promessa que eles iam viver uma vida de abundância. Só que, como a terra já era habitada com outros povos, Moisés manda, 12 espias lá olhar e ver o que tinha lá, quais os riscos que tinha, o que tinha. E eles vão os 12, e quando eles retornam, eles já retornam, os 10 deles viram que a terra era boa, que tinha frutos grandes, mas que tinha gigantes. E que tinha gigantes que assustavam, gigantes que era impossível deles derrotar. Mas dois deles viram pela fé. E pela fé eles viram assim que o Senhor que eles serviam era maior do que aquele gigante que eles tinham lá. E às vezes eles deixaram, você ver, e o povo, por causa dessa incredulidade, eles perderam a oportunidade de entrar na terra prometida, porque eles não creram, porque eles temeram. E olha como que faz a diferença quando a gente tem fé. Às vezes a gente deixa de receber a nossa bênção porque a gente não crê. Já Josué, ele já entrou na terra prometida, porque ele creu, porque ele creu. E ele teve a oportunidade de entrar. 40 anos o povo vagou no deserto. E ele teve a oportunidade de entrar, porque ele creu. Então, dessa mesma forma, hoje nós devemos ver, não olhar o tamanho do gigante que está na nossa frente, não olhar o tamanho dos nossos problemas, não olhar o tamanho das circunstâncias, às vezes o tamanho da nossa vida financeira, que eu acho que é uma das vidas que mais atacam, mas olhar o tamanho do nosso Deus, que pode fazer tudo na nossa vida. Eu falo que há menos de um ano, aqui mesmo dentro da igreja, menos de um ano, os pastores receberam uma direção de mudar-se daqui, de sair daqui. Não tem um ano isso. Era uma coisa assim totalmente improvável. Olhando ao olhar humano, era totalmente improvável. E sobre uma direção, eles não olhando o tamanho do gigante, mas olhando o tamanho do Deus que ia fazer. Quando você passa, quando você olha o tamanho da obra da igreja, quando você chega até a postar, as pessoas começam a falar: nossa, que igreja, nossa, a sua igreja tem condição, nossa. Então assim, por quê? Porque não paramos para olhar o tamanho do gigante que estava à nossa frente. E isso é uma coisa que nós temos que carregar e fazer todo dia na nossa vida. Está difícil? Vamos caminhar. Em vez de nós vermos o deserto, vamos ver a bonança que o Senhor pode fazer. Em vez de a gente ver as dificuldades, a gente olhar com o olhar e ver que o Deus que a gente crê, Ele muda situações. Se eu fosse olhar por mim, se eu fosse olhar as possibilidades da minha vida, eu não estaria aqui. Eu falo aqui, literalmente aqui mesmo, eu não estaria aqui. Mas muitas vezes você tem que parar de olhar o tamanho da sua capacidade e olhar o tamanho do Deus que você serve. Porque você tem que andar debaixo da dependência do Senhor. Fazer aquilo que Ele te chamou para fazer com determinação. E toda vez que
a nossa família, a nossa casa, a nossa vida espiritual, ela começar a ser abalada, nós olharmos o tamanho do nosso Deus, nós olharmos com fé, com obediência, assim como outros, como pegar os exemplos da Bíblia. Noé, quando foi construir aquela arca, um lugar que nunca choveu, e a pessoa fala, constrói uma arca, Deus fala, constrói uma arca, ele fala, ele podia falar, como que eu vou construir uma arca? É louco, nunca choveu, para quê? Mas ele foi debaixo da fé, debaixo de uma palavra, com fé, e ele construiu aquela arca, e aonde que ele salvou a família dele, e a família dele foi toda salva. E assim, nós temos hoje a capacidade da gente salvar a nossa família, a capacidade da gente fazer a diferença, se nós andarmos debaixo da nossa fé, debaixo da direção do Senhor. E o Senhor, hoje, Ele pergunta para cada um de nós, aonde está o nosso olhar? Nosso olhar está em quê? No tamanho do gigante das nossas dificuldades? No tamanho da nos problemas que nós temos lá em casa? Os nossos olhares estão lá no tamanho, na nossa conta bancária? O nosso olhar está na saúde? Ou o nosso olhar está nele, que tudo pode, que pode fazer todas as coisas, que pode mudar todas as coisas, que pode fazer o improvável se tornar provável. E a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós podemos fazer de tudo. Nós podemos ficar aqui a noite toda, nós podemos orar, nós podemos fazer tudo, mas se a gente não tiver fé, a gente não agrada ao Senhor. Então, se a palavra também, se você não tiver fé, você não agrada ao Senhor. Se você não tiver fé, você não é curado. Se você não tiver fé, sua casa não é salva, sua família não é salva. Se você não tiver fé, você não pode fazer nada. Então, irmãos, que nós possamos obedecer a Deus, sabe? Obedecer, ou aprender, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que nós aprendemos todos os dias, a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a direção do Senhor. Mesmo que muitas vezes o Senhor nos mande fazer coisas que a gente fala, não, Senhor, por favor, não tem como, eu não consigo. Mas que nós possamos ouvir e caminhar como Pedro, caminhar sem ver o chão, mas que nós possamos dar passos, que nós possamos tomar posse daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, tomar posse do milagre que Ele nos deu, que foi o primeiro milagre, foi a vida. Outro milagre foi nos escolher para estar aqui, porque se nós pararmos para pensar, estar aqui não é uma escolha sua, é uma escolha do Senhor, é uma escolha do Senhor. Mas, então a gente aprender a ouvir, a entender quais são as coisas que o Senhor tem para a nossa vida, caminhar debaixo da obediência, obedecer, ter fé, aquela fé que muitas vezes a gente não depende das pessoas para nos impulsionar, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela não dependeu de ninguém para poder ir lá e falar com ela, vai lá que Ele vai te curar, vai lá que Ele vai fazer para você. Não, ela mesma falou para ela mesma, se eu chegar até Ele, se eu tocar nas vestes dele, o tamanho era a fé dela, sem ela depender de ninguém. Muitas vezes nós dependemos das pessoas, para que as pessoas cheguem até a gente, para ter uma palavra. Às vezes nós dependemos das pessoas, porque as pessoas têm que orar por nós, mas o Senhor já decretou isso para nós, não precisamos disso. Nós só precisamos dEle e confiar que se nós formos até Ele, nós vamos sair de lá curados, a ponto de ela tocar e Ele sentir que algo diferente saiu dele. Tamanha era a fé. Talvez se ela tivesse esperado por alguém, talvez se ela ficasse esperando alguém levar ela até lá,
será que levaria? Será que alguém, né, do jeito que ela já estava desprezada, já tinha gastado, já não tinha bens, talvez, será que alguém levaria ela até Jesus? Mas a fé dela foi tão grande, que ela mesma, talvez ela pregou para ela mesma, ela creu que algo diferente aconteceria com ela. Então a gente tem que tomar posse dessa bênção sobre nossas vidas. Nós temos que tomar posse daquilo que o Senhor colocou para nós, não depender das pessoas, não depender daquele. Você tem um sonho, tem um desejo, um sonho de construir alguma coisa, um sonho de fazer algo, um sonho de uma mudança na sua casa, um sonho de uma mudança na sua família, um sonho de uma portas abertas. Não dependa das pessoas, não dependa das pessoas chegar até você e falar com você se você merece ou não, se elas vão buscar para você, não. Você mesmo caminhe com fé que o Senhor vai chegar, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai mudar, que algo diferente o Senhor vai fazer na sua vida. E isso nos leva a receber do Senhor tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que trabalha em silêncio, é um Deus de promessa, e é um Deus que cumpre tudo aquilo que nos prometeu. Mas para Ele cumprir tudo que Ele prometeu na sua vida, você precisa crer. Você precisa crer. E você precisa esperar e não ficar somente olhando para os lados, olhando a condição do vento, para que você possa fazer. Mas que você olhe para o Senhor e aquilo que o Senhor prometeu para você, aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Porque a fé é quando ninguém vê, quando você não consegue ver, mas através da sua fé, você consegue alcançar aquilo que está invisível, aquilo que é impossível. É a certeza que nós esperamos, ter a certeza o tempo todo que, se eu buscar, se eu chegar até o Senhor jamais, Ele vai te abandonar, ou jamais Ele vai te deixar voltar com as mãos vazias. Então, nessa noite, que nós possamos olhar e nosso foco possa ser o Senhor, e nosso foco possa estar naquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. Essa noite o Senhor, Ele vem falando que nenhum de nós daqui vão sair daqui com as mãos vazias. Todos nós hoje temos um anseio no nosso coração. Qual é o tamanho do seu gigante? Qual é o tamanho hoje do seu gigante que você quer? Que os seus olhos às vezes estão deixando você paralisado, que não está deixando você ver, que não está deixando você caminhar. Às vezes hoje o seu gigante é uma enfermidade, ou às vezes você chegou aqui hoje porque o seu gigante é uma situação que você não vê solução, ou é uma porta que você quer que o Senhor abra, ou é uma cura que você quer que o Senhor traga. Qual é o tamanho do seu gigante? Sabe, o Senhor hoje Ele está aqui, e Ele está aqui para que fazer com que os nossos olhos hoje e a nossa bênção, nossos olhos se abrem, que a nossa bênção hoje eles venham até as nossas mãos. Eu creio nisso. Vocês creem também? Então vamos ficar de pé, vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Nós podemos vir aqui na frente para nós clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele venha com algo diferente na nossa vida hoje. Que hoje o Senhor venha derrubar os gigantes, aqueles que os nossos olhos, que tem nos travado, que tem nos deixado nós receber aquilo que o Senhor preparou para nós.
Vamos fechar nossos olhos. Hoje o Senhor está aqui. E hoje o Senhor quer falar com cada um de nós. Qual é o tamanho do seu gigante? O que tem te paralisado, que seus olhos têm visto, que tem te paralisado, que tem te amedrontado, que tem deixado você perder a fé? O que tem te impedido de você receber aquilo que você veio buscar? Hoje nós temos a oportunidade de sair daqui com as mãos cheias, né? Porque o Senhor é aquele que não nos deixa sair com a mão vazia. Mesmo que a circunstância, os ventos tenham vindo contrário, e a circunstância hoje, ao nosso olhar, ela vem e fala: não, você não pode, você não vai conseguir. É grande demais para você, os seus sonhos são muito grandes para você. Ou sua família não tem mais jeito, já está tudo perdido. Não tem como. Mas hoje o Senhor vem falar que Ele ainda é o mesmo Deus. Ele ainda é o mesmo Deus que deu a cura para a mulher do fluxo de sangue. Ele é o mesmo Deus que abriu os olhos de Josué. Ele é o mesmo que falou com Pedro: vem. É o mesmo Deus. E nessa noite Ele está aqui somente para isso, para entregar nas suas mãos aquilo que o seu coração anseia, aquilo que você consegue ver com seus olhos da fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mais que amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pai querido, eu sei, Senhor, que muitas vezes, ó Deus, os nossos olhos naturais, ó Pai, eles têm falhado, Pai. Muitas vezes, Senhor, nós falamos fé, mas na hora que chega, Senhor Jesus, as dores, nós desistimos, ó Deus. Pai, mas nessa noite nós estamos aqui, Senhor, apresentando a Ti, Senhor, os nossos gigantes, ó Deus. Nós estamos falando contigo, ó Pai, que nós não estamos olhando mais as circunstâncias, ó Deus. Nós não estamos olhando os ventos, ó Pai. Mas nós estamos olhando tamanho o Senhor na nossa vida, Pai. Tamanho o Senhor é o Deus que nós servimos, ó Deus. É o Deus, Senhor, que faz brotar água onde, Senhor, já não tem mais condições, ó Pai. É o Deus que traz vida, Senhor, aonde já está morto, Pai. É o Deus que traz cura, Senhor, quando os médicos já dizem que não tem mais jeito, Pai. Senhor, nós confiamos em Ti, Pai.
E nessa noite, ó Pai, nós nos derramamos diante de Ti, Pai, nós entregamos diante de Ti. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa vir, Pai, vir nos ensinar, Senhor, caminhar, Senhor, sobre as águas, ó Deus. Caminhar, Senhor, mesmo quando os nossos olhos, ó Deus, não vê solução, ó Deus. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que tudo pode, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós esperamos em Ti, Deus. E nessa noite, ó Pai, nós entregamos a Ti. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Fortalece, Senhor, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos, ó Pai, entregar tudo a Ti, Senhor. Sabendo, ó Pai, que não há outro Deus, Pai. Pai, nessa noite nós declaramos, ó Pai, nós não vamos parar, Pai. Pai, nós não vamos parar. Nós não vamos desistir, Senhor. Nós vamos caminhar, Pai. Nós vamos caminhar debaixo da Tua palavra, Senhor. E sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que vai, ó Pai, vir nos socorrer, Pai. Ó Pai, então ensina-nos a descansar, Pai. Ensina-nos, ó Deus. É o que nós pedimos, é o que nós clamamos, ó Pai. É o que nós pedimos nessa noite, ó Pai, com o nosso coração grato a Ti, Senhor. Porque nós sabemos também, Pai, que Tu tem cuidado de todas as coisas, ó Deus. Mesmo quando os nossos olhos não veem, Pai. Mesmo quando as circunstâncias, ó Pai, nos mostram o contrário, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Pai, eu te entrego cada vida nessa noite, ó Pai. Cada casa, Senhor, cada família, Senhor. Eu te entrego, Senhor, cada sonho nessa noite, Senhor. Ah, Senhor, que aqueles que estão precisando de portas abertas, que o Senhor abre portas, ó Deus. Aquele, Senhor, que anseia por uma cura, Senhor. Uma cura física, ó Deus. Uma cura espiritual, Pai. Que o Senhor venha agir no nosso meio, Senhor. Porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor estará aqui nessa noite, Pai. E que o Senhor há de fazer maravilhas no meio de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos aproveitar que nós estamos aqui na frente, né? E vamos orar pela nossa família, né? Nós temos orado pelas nossas casas, pela nossa família. E eu sei que nenhuma oração tem sido em vão aqui. O Senhor tem feito milagres, o Senhor tem feito maravilhas, e Ele vai continuar fazendo maravilhas na nossa casa. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai amado, nessa noite, Senhor, eu apresento cada casa, cada família, Pai. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor é aquele Deus que ama a família, Pai. E a família, Senhor, ela é um bem instituído pelo Senhor, Pai. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor vá em cada casa, Pai, em cada lar, Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor venha trazendo paz, que o Senhor venha restaurando famílias, ó Deus, que o Senhor venha dando sabedoria, que o Senhor venha capacitando, ó Pai. Ah, Senhor, eu te peço nessa noite, ó Pai, pelas famílias, Senhor, daqueles irmãos que não estão aqui, Pai, mas o Senhor conhece, Pai, o Senhor sabe a necessidade, Pai. Pai, abençoa as famílias desse bairro, a família dessa rua, Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor possa vir com a tua mão poderosa, que o Senhor possa vir libertar, libertação sobre os vícios, Pai, libertação, Senhor, de doenças, ó Pai. Ó Deus, traga saúde, traz libertação sobre as famílias, ó Deus, traz cura, Senhor. Ah, Senhor, que as famílias possam, Senhor, sentir o prazer, Senhor, de estar juntas, de estar unidas, ó Deus. Senhor, abençoa as crianças, ó Pai. Cuida delas, ó Deus, guarda elas, Senhor. Envolva elas, Senhor, livrando elas do mundo mal, Senhor. Guarda o coraçãozinho delas, ó Deus. Ah, Senhor, que o Senhor possa, sim, ó Pai,
ser aquele Deus cuidadoso, e que suas famílias, ó Deus, estejam direcionadas, que elas sejam guardadas por Ti, meu Pai. Senhor, nós entregamos cada casa, cada família, cada lar, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Que sejam, Senhor, verdadeiramente, Senhor, guardadas, restauradas por Ti, Pai. Pois nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Pai, em nome de Jesus, vem com a Tua mão poderosa, Senhor, sobre as famílias, ó Deus. Pai, abençoa, Senhor, o culto que nós vamos fazer aqui domingo, Pai. Senhor, que eles possam ser, Senhor, usados, Senhor, para restaurar casas, famílias, ó Deus. Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor se agrada, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor. Então nós pedimos, ó Pai, cuida da nossa casa, Pai. Cuida dos nossos filhos, ó Deus. Cuida, Senhor, dos nossos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Já estamos indo embora. Irmãos, com certeza você deve ter reparado ali na hora que você entrou ali hoje, estava tudo escuro ali, tá? Não foi nenhum, como diz o outro, algo que a gente criou, não. Isso é só para sinalizar e te mostrar o seguinte: estamos de partida, estamos levantando acampamento, tá, irmão? Já começamos a tirar as lâmpadas dali, já está instalada lá no corredor, no banheiro novo da igreja nova. Então se prepare. Eu já falei, estava conversando com o Rafa, a gente lá na obra, falei: Rafa, dia 17, nem que cada um de nós, cada um pega uma cadeirinha aqui e coloca nas costas, mas dia 17, 18h30, e na ceia do Senhor, nós vamos estar lá regozijando e celebrando ao Senhor. Então, anseie isso no seu coração, se prepare, porque dia 17, nós estamos com o acampamento levantado e estamos bendizendo ao Senhor naquele lugar. Então, vamos que vamos em nome de Jesus. E domingo, agora, o culto da família maravilhoso. Convide o seu familiar, convide o seu amigo, venha participar com a gente, que vai ser maravilhoso. E também, como já foi avisado também, nós já vamos estar embalados aqui também no culto de jovens e já vamos estar preparados para domingo também. Deus abençoe a sua vida, vão todos em paz. Amanhã, já falou? Deus recado já. E não deixe de ir amanhã com Deus não, para você conhecer lá também a nova igreja lá em nome de Jesus.